Olá, amigos, de volta ao nosso intervalo. Estamos aqui agora com a doutora Valéria Salazar, cardiologista, especialista em cardiologia pela Universidade Brasileira de Cardiologia e mestre em urgência e emergência pela Universidade de Vassouras. Né, doutora Valéria? Muitíssimo obrigado por ter nos recebido aqui no seu consultório para nos falar a respeito da cardiologia, né? Boa tarde, César. É um prazer recebê-lo aqui no consultório. Para um café e para a gente poder conversar um pouquinho sobre prevenção em cardiologia. O café muito gostoso, por sinal. Obrigado. Obrigado, não, por nada. Pode ficar à vontade. Uma delícia. E tem um chocolatezinho também que acompanha, mas enfim, vale a pena uma consulta aqui com isso. Doutora Valéria, o que é interessante para nós sabermos, assim, a princípio, como a cardiologia tem sido vista hoje em dia pelo público em geral, né? Porque há um tempo atrás a cardiologia era emergência apenas e não prevenção, né? Eu acho que tudo hoje em dia é muito mais a prevenção do que você atuar no momento da crise, né? Claro. Então, o que é feito hoje em dia para a prevenção? Então, as recomendações, César, que a gente tem hoje pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que seguem as estabelecidas pela Sociedade Americana de Cardiologia e Europeia. Elas são as recomendações que, na verdade, eu gosto de enfatizar que nós já as conhecemos há muito tempo, porque nós crescemos, principalmente se a gente vem da geração aí dos anos 60, dos anos 70, nós crescemos ouvindo nossos pais e nossos avós recomendarem uma boa noite de sono, atividade física, horário de refeição, e nesta refeição que ela fosse variada e, portanto, com frutas e legumes, e que a gente ingerisse água, não é verdade? E uma tacinha de vinho também. E, de preferência, que a gente ficasse longe de aborrecimento. Isso. Então, essas recomendações, que eu brinco que são as 5 recomendações muito antigas, elas estão, hoje em dia, mais do que nunca, valendo, inclusive dentro do consultório, para a gente poder conversar sobre prevenção em cardiologia. O detalhe dessas 5 recomendações é que hoje nós já temos o que a gente chama de medicina baseada em evidência. Então, nós já temos trabalhos que pegaram grupos de pessoas muito grandes, grupos acima de 15, de 20 mil pessoas, que são acompanhados com este tipo de estilo de vida que inclui essas simples coisas que nós acabamos de conversar, e um grupo controle que não faria esse tipo de abordagem de estilo de vida. E a gente consegue concluir com base e evidência científica de que há uma redução nos ditos eventos de cardiologia, quais sejam morte, AVC, infarto, edema pulmonar e insuficiência renal. Há uma redução nessas complicações ligadas ao sistema cardiovascular nas pessoas que conseguem fazer um estilo de vida saudável. Sejam elas padecedoras também já de alguma comorbidade, como, por exemplo, a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, a elevação do colesterol e do triglicerídeo, ou não. Então, veja bem que a prevenção hoje, ela não é mais uma questão da gente só ter ouvido nossos pais e avós falar. Ela hoje tem evidências científicas, trabalhos que foram feitos nos últimos 30 anos que evidenciaram com embasamento científico que elas são importantíssimas para mudar a história da vida das pessoas. É por isso que a gente sempre recomenda a aferição da pressão arterial uma vez por ano, acima dos 35 anos, a realização de um perfil lipídico acima de 35 anos, para que a gente possa fazer um rastreamento inicial, junto com e da própria aferição da glicose no sangue, de jejum também, junto com essas medidas preventivas ao longo da vida que a gente deve orientar e sugerir a partir do momento que a gente nasce, ou seja, mesmo durante a infância e adolescência, a gente já deveria estar preconizando e
mais do que preconizar, seguir esse tipo de orientação, melhor dizendo. Doutora Valéria, eu gostaria de ter uma explicação, uma alusão. As pessoas fazem questão de dizer que a pressão tem que ser 12/8. Todas as pessoas têm que ter esse tipo, ou cada pessoa pode ter uma pressão variada? Isso vai de acordo com o tipo de cada pessoa? Excelente pergunta, César. Pelo seguinte, a pressão arterial, ela sempre vai ser analisada considerando-se em quem está aquela pressão arterial. Então, por exemplo, qual é a idade, qual é o biotipo, qual é a situação pessoal daquela vida, daquela pessoa naquele momento. Isso tudo influencia a aferição da pressão arterial de um indivíduo. Afora os cuidados que a gente tem que ter com o aparelho que vai medir a pressão arterial, que ele também tem que estar aferido periodicamente, e a gente diz isso aqui no consultório para as pessoas, não deixarem de saber que não é só comprar o aparelho de pressão e deixar o aparelho de pressão sendo manuseado por um período longo sem nunca jamais fazer uma aferição daquele aparelho. Isso é importante. Mas vamos voltar ao início da sua dúvida. Quer dizer, qual é o valor considerado normal da pressão arterial? A pressão arterial normal, para a maior parte dos indivíduos acima de 18 anos, porque abaixo de 18 anos, para cada idade e estatura, há que se considerar um determinado valor de pressão arterial, e para isso hoje nós já temos, inclusive nos celulares, tanto para o sistema iOS quanto para o sistema Android, a gente já tem tabelas que a gente pode botar esses dados como idade e altura, e o software diz para a gente se aquela pressão abaixo de 18 anos é considerada normal. E eu estou me referindo a isso agora porque é muito comum a gente ter hipertensão arterial em crianças e adolescentes, e aqui no Brasil se fala muito pouco sobre isso. E isso também pode estar ligado aos mesmos fatores, como excesso de peso, ingesta de sódio aumentada, sedentarismo em crianças e adolescentes. Isso tem sido um problema nos Estados Unidos e na Europa, e a gente aqui no Brasil, infelizmente, fala muito pouco sobre isso, não é? E até dentro do consultório de pediatria não é um hábito comum no Brasil que o pediatra faça a aferição da pressão arterial. Então, muitas vezes, isso passa desapercebido até a idade adulta. Mas na idade adulta, acima de 18 anos, há um consenso no Brasil que a pressão ideal ela teria que estar abaixo de 13/8,5 para a maior parte dos adultos. Alguns grupos consideram que do 12, ou seja, do 120 até o 130,5, ou 12 a 13,5. São duas formas de falar na dezena ou na centena para a pressão máxima. E do 8 até o 8,5, alguns grupos consideram isso como pré-hipertensão já, né? Ou seja, alarmes que vão surgindo dentro do organismo em que, na maior parte das vezes, a sua pressão arterial vai estar acima de 12/8, não é? Entre o 12 e o 13, o 8 e o 8,5 pode ser considerado pré-hipertensão, criando um alarme para a gente já tomar algumas medidas. O que eu gostaria de reforçar, para simplificar, é que a pressão arterial deve ser medida com a pessoa sempre sentada, né, com o braço estendido desta forma, e ou através da medida da pressão do pulso radial ou do pulso braquial. O aparelho pode ser usado, o aparelho digital, ok? Com a ressalva de que ele tem que estar aferido, né? E você vai então considerar esses valores, idealmente o 12/8 ou no máximo o 13/8,5. Aconselho as pessoas que estiverem muito mais próximas do 13/8,5 que sempre façam uma conferência com alguém da área da saúde. Porque a medida da pressão residencial hoje é considerada no mundo todo uma forma correta de se estimar a pressão arterial daquele paciente, principalmente se houver 10 ou 12 medidas, não é? Mas
Quando ela encostar no 13 com 8,5, eu sugiro que faça uma averiguação com alguém da saúde, porque vai ser mais fácil de afastar a hipertensão arterial ou de interpretar qual é o significado que tem. Pois é, porque muitas vezes as pessoas nem se preocupam em aferir pressão, mas quando começam a fazer isso, a pressão, suponhamos, seja 12/8. Quando ela começa a ter essa variação, alguma coisa deve estar acontecendo, né? Então chegou a 13, então é bom fazer já uma busca. E pode ser, inclusive, o hereditário acontece, o hereditário funciona nesse aspecto também? Então, a causa da hipertensão arterial a gente não conhece ainda, sabe, César? Assim, no mundo todo, esta é uma das linhas de pesquisa médica onde mais se investe recurso atualmente. Mas, mesmo sem saber qual é a causa, o que se sabe? Se sabe que filhos de pais hipertensos têm a probabilidade estatística maior de desenvolver hipertensão do que quem não é filho de pais hipertensos, de quem não tem esse antecedente. Mas o fato de você ser filho de pais hipertensos não quer dizer que você necessariamente vai ser uma pessoa hipertensa. A gente sabe que como nós não temos o grande culpado pela hipertensão arterial, a gente sempre se refere à hipertensão como sendo uma doença multifatorial, que novamente, assim como a doença obstrutiva coronária, novamente vai estar ligado ao estilo de vida que a pessoa está e é multifatorial. Tem a ver com sono, com o teor de sódio ingerido, com o grau de hidratação do organismo. Muitas vezes, a gente até numa gestação pode ter o aparecimento da hipertensão, que é um capítulo à parte da hipertensão, a hipertensão gestacional, e muitas vezes a pessoa faz hipertensão durante a gravidez, tendo tido outras gestações inteiramente normal e depois nunca mais voltará a fazer hipertensão, independente de ter tendência para ter hipertensão ou não. Pode ser não ter história na família, pode não estar acima do peso, o pré-natal pode ter sido até o 7º mês tranquilamente, sem problema nenhum, e pode surgir o problema após esse período. Então, assim, o que a gente diz é que certas situações especiais de hipertensão, como a hipertensão gestacional e a própria hipertensão na infância, que por doenças congênitas da aorta que podem acontecer, a gente consegue entender que isso precisa ser avaliado caso a caso. Então, eu acho que essa oportunidade que você dá para a gente de falar sobre prevenção, e a hipertensão é um dos eventos que, junto com o AVC, o infarto, né, somam 70% das causas, as 3 causas que somadas as pessoas acometidas por ela, dá 70% da mortalidade no Brasil, né? A gente precisa sempre lembrar dessa questão da prevenção. Então, número alto, né? 70%? 70% da mortalidade. E isso se repete ao longo dos outros continentes também. No continente europeu e no asiático é a mesma incidência. Então, a mortalidade das pessoas hoje está ligada com as doenças ditas cardiovasculares, né? Cérebro-cardiovasculares, porque é o AVC, o infarto e a hipertensão arterial são as 3 principais causas de morte do planeta, infelizmente. Que coisa de louco nisso, né? Agora, doutora Valéria, muito se fala atualmente a respeito de mudanças de hábitos alimentares, etc. e tal. Porque eu sempre comi gordura de porco e nunca me fez mal. Me faz muito bem. Porque eu faço toda a minha dieta diet, light, mas tem muito teor de sódio. Então, como é isso? Procede isso? As pessoas, porque antigamente teve que se fazia realmente alimento com gordura de porco, e houve um tempo que a gordura de porco era vilão, né? E agora voltou de novo a se usar a gordura de porco, e as pessoas então ficam meio perdidas com isso, né? Mas eu acho que isso é dedicado ao organismo. É verdade, não é? Então, essa conversa muito oportuna que você está me proporcionando aqui na clínica para a gente poder falar sobre isso, vem a calhar, César, pelo seguinte: vamos sempre nos lembrar em todas as questões que você já perguntou aqui. Eu acho que fica muito importante a gente lembrar que cada ser, cada pessoa é uma pessoa particular, com questões emocionais
e orgânicas individuais. Então, por exemplo, quando a gente vai falar pode comer com isso ou pode comer com aquilo, a gente tem sempre que levar em conta qual é o hábito que as pessoas têm ao longo da sua vida e se aquele tipo de conduta foi capaz de providenciar, como a gente tem aqui na maquete, o aparecimento num vaso normal, não é? Com a parede normal, não sei se dá para ver bem aqui, ou se aparece uma obstrução capaz de promover redução da vida daquela pessoa, né? O quanto que em cada indivíduo esteve ligado o aparecimento de problemas no revestimento interno do vaso em maior ou em menor grau. Nós não podemos antever nem dizer isso só olhando para uma pessoa, só conversando com uma pessoa. Mas o que se sabe que, assim como a hipertensão, a doença vascular, ela é multifatorial. De causa desconhecida, quer dizer, quem é o bandido principal a gente não conhece. Quando chega nesse último ponto aqui, é infarto na certa, doutora? Não, então, quando você... Aqui já é na maquete já é exatamente a oclusão do vaso, então é a formação do coágulo sobre a placa, é o infarto. Então, nossa conversa, eu espero que nós possamos estar sempre no máximo até aqui, ou seja... Nós, como nós estamos conversando sobre prevenção, eu vou evitar que a gente chegue no evento mais grave, não é? Vamos tentar ficar longe dessa situação, dessa maquete. Segundo, né? Exatamente. De preferência com o nosso envelhecimento levando a menor quantidade possível de formação de placa no vaso. Mas como você perguntou, para não nos perdermos, seria o seguinte... Pode ou não pode comer com gordura de porco, não é? Hoje em dia, nós tentamos sempre começar a responder isso para o nosso cliente baseado com que cliente que nós estamos conversando. Nós estamos conversando com um cliente que já tem angina, um cliente que já é diabético, um cliente que já é hipertenso. Então, ele já teria um sintoma, já teria 2 fatores de risco, ele é sedentário, ele tem uma história familiar. Então, esse cliente que tem uma probabilidade maior de ter um evento, então a grosso... Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente hoje tem que usar o bom senso. E eu acho que a gente tem que andar um pouquinho na contramão das generalizações, César. Se a gente puder individualizar o cuidado. Então, assim, eu te sou muito franca. Eu não posso deixar de te afirmar que eu tenho clientes aqui na minha clínica que são clientes que estão aí na 9ª década de vida, portanto já com 83, 84 anos, que usam o filetezinho de gordura de porco. São clientes que não têm sintomas, fazem seus exercícios. Exatamente. Tem um colesterol. Eu não posso comer nem um torresmin? Pode sim. Um torresmin você pode comer sim, mas você pratica alguma atividade física, né? Aí você... elimina isso, né? O que eu acho que a sua entrevista proporciona para a gente é essa fala, essa explicação de que nada pode tudo e nada não pode de jeito nenhum. O que interessa é a gente particularizar isso para cada pessoa. Exatamente, então, e manter um equilíbrio. Se eu tenho um indivíduo que chegou até a 9ª década de vida com uma coronária, com uma estrutura como era de se esperar, é evidente que essa pessoa não vai ter uma série de orientações de restrição de dieta que uma outra que está, às vezes, 4 décadas mais jovem, mas já fez um infarto do miocárdio, já tem um grau de insuficiência renal, já tem um grau de oclusão das artérias dos membros inferiores. Então, esta pessoa vai... até porque o que se espera dela, César, é que ela chegue até a 9ª década, apesar de ter tido esses eventos, é que a gente vai, então, para este indivíduo ou para esta pessoa, nós vamos sugerir que ela tenha uma série de restrições que, às vezes, não serão aplicadas a outro tipo de indivíduo. Então, o que eu acho que
que é bom a gente levantar hoje aqui já houve épocas em que a gente conversava sobre prevenção, fazendo risco cardiovascular global, analisando a idade, a história familiar, os hábitos como fumo, sedentarismo, a presença de doenças associadas como hipertensão e diabetes, e aí aquilo ali você botava numa tabela e tinha um risco cardiovascular global, que era um número que você ganhava igual como se fosse assim, aquela pessoa está fadada a ter um percentual alto de doença e tal. Não é mais assim. Isso hoje, é claro que a gente usa as diretrizes para ser um norte, como uma bússola, para você saber para onde você tem que olhar. Mas quando tem um indivíduo, como você está aqui no consultório, que a gente vai conversar e examinar, a gente tem que particularizar isso para cada indivíduo, na minha forma de ver. E aí, lógico, as respostas em relação à alimentação, em relação aos hábitos, vão depender, porque às vezes, por exemplo, eu tenho um indivíduo que ele tem esporão de calcânio. E às vezes nos 2 calcânios. Como é que eu vou recomendar uma atividade física de corrida para um paciente desse tipo? Independente da idade que ele tenha. Então, assim, é só para dar um exemplo de que hoje, e eu recomendo às pessoas que, se puderem, entrar no site www.cardiol.br, é o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde tem um capítulo sobre prevenção, onde você marca se você é leigo ou profissional de saúde. E a partir do momento que você entra nesta página, você tem acesso a receitas, a orientações sobre o tipo de óleo que você pode usar, se é de canola, se é extra virgem, se é azeite, as restrições. Quem realmente tem uma restrição em relação à gordura animal mais importante, e receitas e todos esses assuntos que nós estamos conversando. É um esforço enorme da Sociedade Brasileira de Cardiologia para manter isso, e pouca gente tem esse hábito. Então, às vezes, eu recomendo que num domingão, quer fazer um prato diferente, e consulte lá, há receitas disponíveis, é gratuito e ajuda bastante na alimentação das pessoas. Então, gente, prestem atenção, www.cardiol.br, e vocês então terão as informações necessárias para uma vida mais saudável, né? Claro, nada de estresse, de tumulto, não. Basta consultar e você vai ter então explicações atualizadas, né? E reais, baseadas em pesquisas, né? Enfim, que você vai poder ter para o seu domingo melhor, não é isso? Ou o dia a dia, claro, né? Melhor. Nós vamos chamar agora um breve intervalo e já voltamos com vocês. Até já.